Empreendendo com o meio ambiente ganha um prêmio da ONU. E eu sei que dá para ser mais ecológico aqui, na cidade. O Santander também sabe, por isso lança a Plataforma Estação. Uma iniciativa que está levando mais responsabilidade ambiental para a estação de trem Vila Olímpia, em São Paulo. Com jardins verticais irrigados com água de reuso, geração de energia solar, tratamento de esgoto para preservação do Rio Pinheiros, reciclagem de lixo e muito mais. Um projeto modelo oferecido de graça pelo Santander, para que grandes marcas façam o mesmo em outras estações. Fica a dica, hein? E o banco também quer ajudar dando crédito para a compra de placas solares para sua casa, empresa ou fazenda, com as menores taxas em até 96 vezes. Acesse e saiba mais. Juntos, a gente pode fazer um mundo mais sustentável. Santander. Olá, boa noite. Eu sou a Maria Laura Neves, redatora-chefe da VAMP Brasil, e é um prazer enorme estar aqui essa noite apresentando a mentoria Fluxo de Caixa, como fazer um planejamento para manter a saúde financeira da sua empresa. Um tema absolutamente fundamental para qualquer negócio. Os nossos convidados para falar sobre o tema hoje são o Luiz Vivas, que é superintendente de negócios transacionais do Santander. Muito chique, transacionais, hein, Vivas? Transacionais é muito poder. E o Daniel Tavares, que é estilista da marca que tem o nome dele, Dan Tavares, que é este menino super, hiper, mega talentoso, que a gente tem o enorme prazer de receber aqui, vestindo esta linda peça dele, que depois ele vai contar um pouquinho mais para a gente sobre a marca. E, enfim, como aqui é um espaço de aprendizado e desenvolvimento, eu convido vocês a lerem o QR Code que aparece na tela e direciona para o site do programa Avançar do Santander. Ele é criado para ser uma plataforma de conteúdos e orientação para o desenvolvimento e expansão dos negócios. Eu vou chamar agora os nossos mentores para a gente iniciar. Dan, Vivas, bem-vindos, boa noite. Olá, boa noite, Maria Laura, boa noite, Vivas. Boa noite, Dani, boa noite, Laura. Muito bom estar aqui com vocês hoje, viu? Infelizmente, o nosso tempo é um tempo curto, a gente não tem muito tempo, então eu vou pedir para vocês serem sucintos nas respostas para que a gente possa abarcar bastante temas e abrir espaço para as perguntas do público também, que vai mandar para a gente e eu passo para vocês no fim da nossa conversa. Primeiro de tudo, eu queria que vocês contassem resumidamente a trajetória de vocês, para a gente ficar todo mundo no mesmo ponto da conversa e saber exatamente por que vocês estão aqui hoje, enfim, eu acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para falar sobre a gente. Então, eu queria começar com o Dan, que, enfim, é um microempreendedor aí que está começando essa carreira brilhante que ele terá na moda e é provavelmente uma situação muito semelhante de muitas das pessoas que estão nos assistindo. Depois, Vivas, você conta aí um pouco de toda a sua saga até virar transacional, tá bom? Fechado. Primeiro eu queria agradecer, boa noite, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui integrando esse debate com Super Vivas, que a gente já trocou umas ideias aqui antes, eu estava tendo uma super aula, então tenho certeza que vai ser super, super legal esse papo. E eu queria um pouco contextualizar, como você falou, como eu vim parar até aqui. Eu, de alguma forma, sempre me senti ligado, sempre fui um pouco até obcecado em relação à moda, sempre consumi moda, mas até então, numa perspectiva de fora, assim, eu não estava diretamente ligado a esse ramo. Eu venho da arquitetura inicialmente,
e tive a oportunidade, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, de poder me debruçar um pouco mais na moda. Eu comecei a fazer um curso de costura, porque na minha cabeça faria muito sentido eu entender todos os processos da construção das peças. Assim como na arquitetura a gente tem um processo metodológico, na verdade qualquer processo criativo segue são pautados em certos elementos. Eu acreditava que faria muito sentido eu começar justamente para entender acabamentos, entender costuras, como que as coisas podem ser construídas, e até para ver se realmente o meu lugar seria mesmo de espectador ou se de fato poderia ser alguma coisa, como na minha cabeça vinha sendo construída, de estar diante disso realmente. E aí eu comecei a fazer esse que eu chamo de experimentos. A princípio, eu sempre construía as peças para mim, procurava construir as coisas que eu não conseguia achar com facilidade, ou que tinham na minha cabeça e de alguma forma eu queria experimentar no meu corpo, até que no meio de pandemia, nesse cenário onde tudo se deflagrou, eu comecei de fato a ver isso como um negócio. Foi a primeira vez que eu comecei a olhar para isso como um negócio. Faz quase 1 ano agora, e desde então venho construindo o Adam Tavares, que tem sido também esse processo de entendimento, experimentos mesmo, assim, o tempo todo eu tenho conhecido mais, eu tenho entendido que funciona, ajustado, entendido o que eu preciso fazer para que as coisas tenham certa fluidez, e também entender o meu processo e entender o que eu estou me propondo a colocar no mundo, sabe? Tem sido essa jornada até esse momento. Obrigada, Dan. Vivas, a bola é tua. Eu estava com o microfone desligado. Legal. Primeiro, eu quero agradecer aqui a oportunidade que vocês estão dando tanto para a gente aqui, para mim, para o Dan, né, como para todo mundo que está aqui assistindo, né? Bom, eu já estou com 34 anos já nesse mercado financeiro, né? E vinham também de diversas experiências, né? A moda, ela teve presente comigo aí, com a minha família, que alguém coloca também parte do seu tempo investindo em roupas, em desenhos. Em casa, eu tenho uma filha que é modelo, né, que tem toda sintonia com moda também, mas acabei me formando, sou músico, acabei me formando em contabilidade, tá bom? Fiz aí um MBA como gestão empresarial para entender um pouquinho o universo das empresas, as agruras, né, os desejos, os anseios, e depois eu fiz um mestrado em economia, porque eu gosto muito de entender como é que funcionam as coisas, né, principalmente no nosso país, para a gente poder ajudar. E estou no Santander durante esse período, e hoje eu cuido de toda a parte de meios de pagamentos e recebimentos das empresas, né? Fico aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, mas conheço praticamente o Brasil inteiro por ter tatuado de alguma forma nesses locais. E a nossa missão grande tem que ser sempre contribuir para que realmente as empresas, os negócios, as pessoas, elas tenham capacidade de geração de riqueza, né? Para si, claramente, contribuindo para o nosso país, que tem muita coisa boa para a gente construir ainda, né? Muito bem. Vivas, então a minha primeira pergunta vai para você. A gente, enfim, acho que a gente tem que começar muito do começo mesmo nessa conversa, porque a gente tem uma carência de educação financeira, né, não só no Brasil, mas no Brasil muito fortemente isso, né, e a gente chega, enfim, os empreendedores chegam muito despreparados, né, assim, e muito desamparados com relação ao que é um planejamento financeiro, né, assim, como se começa a fazer isso, né, antes de começar um negócio, quando você já está com o negócio rodando. Vamos começar bem do começo, então, você conta um pouquinho para a gente, e aí eu vou te pedir o seu poder de síntese, que eu tenho certeza que você tem, para a gente dar continuidade no assunto, por favor. Legal. Eu acho que a gente tem que começar antes mesmo, né? Você bem colocou aí.
No momento que eu estou buscando criar um negócio, eu tenho algumas coisas que eu tenho que ter de respostas, né? Qual é o negócio, qual é o tipo de negócio, onde que eu vou fazer esse negócio, qual o capital de giro que eu tenho que ter para iniciar esse empreendimento, o meu público, quem será, né? Todas as nuances, todas as informações que vocês conseguirem colocar, aportar dentro desse plano de negócios, né? É o que a gente fala do plano de negócios mesmo. Tudo o que vocês pensarem. Agora, uma dica de ouro, tá, Laura? Não coloque isso na cabeça. Né? Pega um papel, uma folha qualquer, né? E coloca no papel, porque quando a gente coloca na cabeça, normalmente a gente acaba esquecendo de 30% a 35% das coisas que interferem ou podem interferir no nosso negócio. Feito isso, vamos partir para a implementação. Bom, já sei o que é que eu preciso, já sei o meu público, para quem que eu vou trabalhar, quanto que eu vou trabalhar. Quais são as fundamentais, Vivas, desse plano aí? Qual é o meu público? Quanto dinheiro eu tenho? Isso, capital de giro, os fornecedores, né? Quem serão os meus fornecedores? Porque quando você escolhe um fornecedor que ele acaba te apertando, isso vai interferir no seu fluxo financeiro futuro, né? O público, qual é a classe do público? É uma classe que eu vou conseguir trabalhar? Qual é o local, a região que eu vou trabalhar? Eu vou ter como vender a que preço naquela região? Né? São coisas muito básicas que a gente precisa ter já desde antes da pedra fundamental, porque aí nos dá, Laura e turma, uma possibilidade da gente acertar melhor a mão, né? Ou seja, se você vai vender uma coisa que, sei lá, que custa 15 mil reais num lugar que a renda daquele local não comporta isso, você vai estar com um ponto fora do local. E isso pode impactará certamente no seu fluxo de caixa, no fluxo de recebimento. Você não conseguirá vender, portanto, não vai ser um negócio viável para aquele local, por exemplo. Maravilha. Dan, você começou um negócio que, enfim, é muito interessante porque a gente está conversando com vários novos empreendedores aqui no Veste Rio, e esta praça, né, Vivas, ela é digital hoje, né? Então, essa questão do ponto de trabalho, em especial na moda e com esses novos empreendedores, né? Quando as vendas são... e aí, enfim, imagino que a questão da logística, do envio, do frete, etc., tudo isso também deva ser levado em consideração, mas a gente tem uma ampliação dessa praça, né, de consumo. Então, Dan, conta um pouquinho da sua experiência, como foi? Você colocou tudo no papel, bonitinho assim, que nem o Vivas falou para fazer? Claro que não. Bom, as coisas têm acontecido de uma maneira assim bem orgânica comigo. De fato, foi um movimento que surgiu muito do nada não, né? Era uma coisa que já estava sendo construída, mas não foi uma coisa planejada de papel e nem como deveria ter sido planejada. Mas ela veio acontecendo, e esse tipo de planejamento ele veio acontecendo também diante de que eu comecei a entender que eu precisava colocar no papel as coisas, que eu precisava contabilizar, e que eu precisava ter esse monitoramento, eu precisava, de alguma forma palpável, entender o que estava acontecendo, o que entra, o que sai, quanto custa para eu desenvolver uma certa peça, quanto custa para eu enviar essa peça, sabe? Eu preciso ter na minha cabeça não, né? Num papel, numa planilha, muito bem especificado todo esse processo que leva desde quando eu estou pensando numa peça até ela chegar na casa da pessoa que comprou, porque senão a gente acaba se perdendo, a gente acaba... e assim, a desorganização é o pior problema que a gente pode querer, é o pior problema que a gente pode ter, porque acaba fazendo com que os nossos custos aumentem, com que a gente, às vezes, não seja justo na cobrança, muitas vezes nem para o nosso lado, nem para o lado do consumidor. Então, é de extrema importância. E pegando o gancho um pouco no que você falou sobre entender esse público, e quando a Maria Laura pontuou que a gente está falando muitas vezes de um público virtual, eu acho legal a gente fixar um pouco mais disso. Isso diz muito também um recorte de com quem a gente está conectado, na verdade.
Eu venho, por exemplo, das minhas vendas feitas de uma plataforma virtual que é o Instagram. Então, eram pessoas que eu já estava, de alguma forma, conectadas comigo, que viam que eu publicava, antes mesmo de eu comercializar as minhas peças, que já viam esse movimento de, poxa, o Dan está produzindo umas coisas legais. Quando será que ele vai começar a comercializar isso? E aí já fomentava essas questões, até a partir do ponto que, de fato, essas coisas começaram a ser comercializadas, foram chamando outras pessoas que não estavam diretamente ligadas ao meu círculo ou conectadas a mim, mas, de alguma forma, elas estão nessa mesma bolha. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de um consumidor virtual, que na nossa cabeça pode ser uma coisa muito ampla, na verdade não é, porque a gente está conectado, de fato, com um público X, que a gente precisa entender quem é, e a gente precisa entender se realmente é esse público que a gente quer conectar. Então, é meio que isso, assim, por mais que a gente esteja numa ferramenta que se conecta absurdamente com outras pessoas, a gente está preso numa bolha de um público muito específico. Maravilha, Dan, obrigada. Vivas, você disse que viajou 500 quilômetros hoje, que você conhece o Brasil inteiro, então eu imagino que você tem uma coleção de erros que as pessoas cometem muito grandes, dos erros mais comuns e enfim, das pegadinhas. Conta pra gente aqui, para o nosso público, para a gente fazer uma reunião daqui a um ano e todos eles estarem assim, com um planejamento financeiro maravilhoso. O que não pode fazer nesse começo? E as pessoas fazem. Olha, Laura, excelente pergunta. Veja, a coisa mais corriqueira, mais básica, é quando eu misturo o dinheiro, que é da pessoa física, com o da pessoa jurídica, da empresa, né? Quando essa contabilidade ela é misturada, acaba trazendo um pouquinho o que o Dan colocou, né? Acaba trazendo um pouco de confusão. Esse dinheiro aqui é para eu pagar o meu aluguel da minha casa ou esse dinheiro aqui é para eu pagar um fornecedor? Se você não tem isso muito bem desenhado, isso traz tanto um desconforto na parte de conciliação, né, de contabilidade, de saber quanto que entrou, para que serve aquele recurso que entrou, como também, muitas vezes, a parte de tributação, né? A gente sabe que pessoa física tem um imposto de renda, pessoa jurídica tem outro imposto de renda. Os microempreendedores, eles têm diversas vantagens, né? Quando a gente está falando de uma empresa maior, também tem uma série de mecanismos para redução de impostos. Essa daqui, Laura, é um erro crasso, né? Misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. E a segunda que eu vejo com muita frequência, turma, essa a gente precisa colocar, até pegando um pouquinho da experiência que o Dan trouxe. Você tem que ter, de alguma forma, que seja na parede aqui, ó, você escreve na parede, você precisa saber com precisão a sua contabilidade. E a contabilidade é uma coisa simples, ó, o que é que eu recebo, o que é que eu tenho que pagar, ponto. Se você não tiver esse controle, o dinheiro ele vai sumir. E você não saberá onde é que ele está sendo canalizado. E aí você não tem condições de fazer uma boa gestão administrativa financeira. Isso acaba trazendo alguns desconfortos. Por exemplo, eu tenho que pegar um dinheiro mais caro porque eu não me preparei ou eu não tinha aquela clareza dos custos que eu tinha. Então, essas duas coisas aqui, não tenha dúvida, de norte a sul do país que eu já atuei, são as coisas que eu mais vejo. E, claro, educação é para sempre, né? Então, eu recomendo muito que vocês entrem lá no Programa Avançar, porque tem um treinamento que eu fiz com o Siloé, que é aqui do Banco Santander também, que fala especificamente com a linguagem muito tranquila sobre fluxo de caixa. É uma coisa que eu recomendo fortemente. Maravilha, Vivas. Mas aí eu tenho que te fazer a pergunta. A gente está num momento, enfim, que a economia está dando sinais aí de melhora, mas foi um ano muito complexo e que penalizou, né, esses últimos meses, penalizaram muito, em especial os micro e pequenos empreendedores. E aí, toda vez que a gente ouve os consultores falando, não mistura o dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica, claro, mas na hora que está faltando o dinheiro do aluguel, o que a gente faz? Boa pergunta também. Vamos lá. Essa separação, ela nos traz a clareza de onde o nosso dinheiro está indo, né? Perfeito. Então, eu preciso primeiro ter esse ponto.
Se eu não tiver isso, Laura, eu não saberei nem o quanto que eu tenho para pagar esse mesmo aluguel que você falou. Bom, feito a contabilidade, que é super simples, né? Registrar tudo que entra na minha empresa e registrar tudo que eu tenho que pagar, aí você tem 3 cenários, tá? O cenário que você sobra dinheiro, o cenário que tudo que você ganha, você gasta, então não te sobra nada, você fica empatado, e você tem um cenário dentro do que você colocou agora, um cenário deficitário, né? O que eu ganho não paga minhas contas. Então, aqui não tem... Então, mas aí, desculpa te interromper, mas acho que é aí que é o ponto. Às vezes, assim, não está pagando as minhas contas da pessoa física. E não da pessoa jurídica, necessariamente. Entendi. Veja, eu tenho primeiro, né, quando eu falo sobre não estar sobrando para a pessoa física, significa dizer que todo o dinheiro que você recebeu, você reinvestiu na empresa. E não te sobra nada para a pessoa física. Bom, aqui a gente tem que fazer uma segunda avaliação, que é exatamente a parte dos custos, né? Dos custos que eu tenho hoje, e esse é o primeiro exercício em qualquer crise, tá, turma? Qualquer crise. Né? Quando a gente está na abundância, então a gente não tem uma preocupação tão centrada com custos, mas custos tem que ser meio que uma obsessão da gente. Será que esse material que eu estou comprando, ele está com preço adequado? Será que se eu procurar, como o Dan colocou, em outro fornecedor, de repente isso pode ser barateado para a minha empresa? Porque se eu tenho um ajuste de custos, sobra dinheiro. Né? Se você teve um custo que você reduziu, claramente vai sobrar dinheiro. Agora, se nem assim sobrar dinheiro, aí a gente tem que repensar. Porque, veja, quando o que mais rápido vem para a gente é o seguinte, eu vou pegar um empréstimo, né? Eu vou pegar um empréstimo. Quando eu falo de empréstimo, eu tenho que lembrar que empréstimo, ele tem algumas finalidades. Você pergunta, Vivas, crédito é bom ou é ruim, né? Eu sempre digo o seguinte, depende da finalidade que você vai colocar esse empréstimo. Se for para pagar uma conta e você tem algum horizonte de recebimento, vale muito a pena para você não ficar inadimplente, não perder seu crédito na praça. Se for para comprar algo supérfluo, há de se pensar, né? Porque todo empréstimo tem uma coisa chamada juros, né? E juros, eles não voltam, né? Eles só vão. Então, agora, se for para fazer um investimento, você fazendo esse crédito, você consegue ampliar o seu faturamento, por exemplo, ó, aí vale muito, né? Se aumenta seu faturamento, tem uma receita, aí você passa a ter esse dinheiro para pagar as contas também da pessoa física. Então, a conjuntura é, se você tem alguma falta de recurso, você precisa, sim, fazer alguma ação, e aí vem as promoções da própria mundo da moda, né? Como é que eu faço? Será que não dá para fazer um evento para a gente poder arrecadar fundos para aumentar essa receita da empresa, já que a gente está concentrando o nosso esforço no nosso negócio? Se isso acontecer, maravilha. Se não acontecer, aí a gente estava conversando um pouquinho antes, eu falei sobre o segundo talento. O meu primeiro talento é a moda. Muito bem. Dentro da moda, eu consigo ensinar moda? Porque eu vou ter que procurar uma outra atividade correlata que possa fazer com que eu também tenha uma renda adicional. Então, eu preciso criar uma renda adicional. Se eu não tenho como ensinar, se eu não tenho vocação, qual seria outra coisa que eu poderia fazer para poder trazer algum recurso novo e o meu projeto aqui permanecer? Porque a gente vai sempre focar no nosso negócio, né? Então, há de se pensar sobre fazer uma outra atividade para complementar, até que a sua atividade ela consiga andar, caminhar sozinho, dando o dinheiro para a empresa, claro, e principalmente remunerando o seu esforço como empresário, porque você merece, né? Claro, é porque é para isso também que a gente trabalha, não é mesmo? Sem dúvida. Quando a gente estava conversando antes da live mesmo, a gente falou um pouquinho sobre o seu processo de trabalho, que, enfim, o seu processo de produção, na verdade, ele é todo feito por demanda, né? E ainda que tenha sido intuitivamente, você acabou fazendo um planejamento financeiro com base nisso, né? Assim, você baseou o teu planejamento financeiro nisso. Queria que você contasse um pouquinho da tua experiência nesse sentido, porque é muito de acordo com o que a gente está vendo surgir nos novos negócios da moda, né?
Perfeito. Então, como você falou, a minha produção hoje é sob demanda, então eu não tenho nunca nada estocado, todos os materiais necessários para a minha produção eu compro diante dos pedidos que eu acumulo. Então, assim, na prática, eu levo uma média de 20 a 25 dias para poder fazer uma produção. Então, eu sei quantos pedidos eu consigo acumular quando eu abro a minha leva, e eu tenho essa previsão na cabeça de quanto tempo eu consigo entregar isso, tenho essa previsão de quanto eu vou precisar investir em material, por mais que os pedidos sejam sempre diferentes, assim, não tem como eu ter essa previsão de que peça eu vou receber o pedido, mas eu tenho uma ordem de grandeza de quanto eu preciso ter em caixa, por exemplo, para suprir, por exemplo, a compra desses materiais, para suprir as pessoas que eu vou precisar pagar nesse processo, e aí entram, por exemplo, preço de valores de costureira, que hoje eu não faço mais as costuras todas sozinho, serviços no geral, traslados de você, tudo precisa ser muito minuciosamente pensado, assim, que você, por exemplo, precisa chegar a algum lugar para fazer as suas compras, voltar desse lugar, almoçar nesse lugar. Então, assim, você precisa ter tá muito bem equiparado desses gastos, e que isso consiga suprir essa sua compra, e que quando você volte, quando você faça essa entrega, isso continue positivo para você, que você consiga, como o Vivas falou, retirar algum lucro em cima disso, ao mesmo tempo conseguir investir para que na próxima leva você já possa colocar uma meta que estava na sua cabeça ainda só numa nuvem, tornar ela mais palpável ou de fato conseguir alcançar ela. Então, eu gosto muito de trabalhar com essas mini metas, assim, metas bem reais mesmo, sabe? Que eu não vou me frustrar por não conseguir cumprir. Então, coisas bem pequenas e reais de, olha, para a próxima leva, com certeza isso que está na minha cabeça, eu quero conseguir fazer. Então, isso é bastante sadio, assim, da gente conseguir, para a gente conseguir correr e fomentar na nossa cabeça o que a gente pode cumprir, o que a gente consegue cumprir, e fazer com que a gente não fique estagnado, porque senão a produção ela demanda muito tempo de você, ainda mais a gente que é pequeno e que está de frente de praticamente todos os processos disso. Então, é um tempo absurdo que demanda de você. Então, para você ficar parado numa linha e não alcançar novas coisas, é um pulo, porque você precisa se debruçar em certas coisas, e aí, às vezes, falta tempo para você ser criativo, falta tempo para você pensar no que você vai investir. Por mais que a gente comece a sentir as necessidades, às vezes a gente não consegue cumprir elas com tanta rapidez. Muito bem. E você teve alguma ajuda? Você foi buscar informação? Como é que você foi se munindo de conhecimento para tomar essas decisões? Olha, até agora foram só nos erros e acertos mesmo, assim, entendendo no seu tempo e ajustando as coisas, o que funciona, o que não funciona, e sempre batendo nessa tecla. A desorganização acaba fazendo, muitas das vezes, você tornar todo esse processo muito mais lento e te trazendo muito mais gastos. Porque quando você não consegue ter na sua cabeça ou anotado tudo, assim, de cor e salteado, as coisas se perdem, e você acaba gastando mais porque você precisa das coisas num tempo menor, ou porque você não conseguiu se ajeitar para poder fazer certas coisas. Então, é muito importante que você tenha essa organização. É a palavra-chave, por mais que eu não seja uma pessoa conhecida por ser organizada, é um mantra que passa na minha cabeça, assim, Daniel, por favor, se organiza. Vivas, qual é o endereço que o Daniel e as pessoas podem entrar, que vocês vamos repetir aqui para ninguém esquecer, que aonde tem toda esse beabá aí mastigadinho. Para ser mais simples, você põe lá no Google Programa Avançar Santander. Pronto. Vai jogar www, não, Programa Avançar Santander.
E aí você entra na plataforma, é uma plataforma absolutamente gratuita, a gente quer que vocês utilizem, tem diversos tipos de capacitações lá, tem a parte de fluxo de caixa, tem a parte de contabilidade, tem a parte de bancos, ou seja, tudo disponível numa plataforma só para que você possa realmente ter acesso ao melhor que há de informações. Ainda também você pode cadastrar o seu e-mail para que você receba as informações de mercado, né? A semana que vem o Banco Central está reunido para falar sobre uma coisa que mexe com o mundo da moda, mexe com o mundo inteiro, Laura, que é, o mundo inteiro fala assim, o nosso mundo aqui, Brasil, né? Quando a gente fala sobre taxas de juros, né? Então, a gente tem a taxa de juros, que é o Banco Central, lá com a política monetária dele, né? Como é que eu vou fazer para os empréstimos do banco? Vai ser mais barato, vai ser mais caro? Semana que vem, na quarta-feira, eles se reúnem. Então, vocês recebem informações de forma gratuita também, e é legal vocês terem essa conexão, né? Porque eu acho que a palavra que o Dan está falando mais com frequência aqui é organização, né? É o planejamento. É saber que, de fato, se você tem um controle, qualquer que seja, Laura, não precisa, Vivas, eu vou ter que comprar um sistema caro, nada disso. Existem aplicativos que você baixa de graça para você fazer a sua contabilidade. E quanto mais simples, melhor, porque você consegue ver de uma forma mais rápida se está dando lucro, se não está dando lucro, né? Você soma a receita, somou a despesa. Se deu positivo, está ótimo. Se deu negativo, a gente tem que rever a conta, né? Para a gente poder fazer alguma equalização, alguma modificação, para que de fato dê. Porque, como o Dan colocou muito bem, vocês fazem um trabalho muito forte, é um trabalho desgastante, pensar qual é a cor, como é que vai ser a moda. A moda, pelo próprio nome, ela tem um tempo, né? Se é moda verão, então a gente tem que programar tudo antes do verão, para que quando chegue o verão, a gente consiga vender a moda do verão, porque quando chegar o inverno... Vivas, tem uma pergunta aqui do Matheus que é exatamente sobre isso que você está falando. Ele fala assim, Vivas, para quem quer começar um negócio na moda, uma loja, uma marca, qual é a maneira ideal de planejar esse cash flow? Você já começou a falar aí das coleções, enfim... Você pode ser um pouquinho mais específico nessa resposta, então, por favor? Claro. Veja, a primeira coisa de qualquer projeto que você vai fazer projeto é assim, início, meio e fim. Todo projeto tem início, tem um meio e tem um fim. Bom, eu quero abrir uma empresa. Vamos lá. Pega aquelas informações do público que a gente falou, todas as informações, se vai ser pela internet ou não, né? Você vai determinar. Agora, quanto vai ser o capital de giro? Pensem em uma coisa que esquecem bastante, né? Grande parte dos empresários, dos microempreendedores, eu vou ter uma folha de pagamento, né? De repente o Dan não tem, né? A folha de pagamento que ele terceiriza, mas eu vou ter funcionários, então eu terei, e aí vale muito aí, não sei se o Matheus que falou, desculpa, eu vou ter uma coisa chamada custo fixo. Então, isso aqui, se você faturar, se você não faturar, você terá o custo. Custo variável por exemplo, eu fiz uma coleção, o Dan fez uma coleção com 100 peças. Então, ele comprou 100 quantidades de tecido para 100 peças. Mas se ele quiser fazer, Laura, por exemplo, uma coleção para 1.000 peças, ele vai ter um custo que vai aumentar. Então, esse custo aqui é variável, né? Mas o custo de um funcionário, o custo de uma energia, para a gente sintetizar, o custo da conta de telefone, isso é um custo fixo, é um custo que terá se você tiver faturamento ou não. Quanto será esse valor? Aí depende, se fechando a resposta, depende do quão grande você quer ser. Porque a ideia é, se você vai começar pequeno e você vai fazer uma curva de crescimento, legal. Quanto tempo eu vou vender a minha peça? Quanto tempo eu tenho essa receita e quanto que eu preciso pagar mensalmente? Porque você não vende normalmente uma peça à vista, né? Você às vezes parcela. Se você parcela, você tem um fluxo de recebimentos. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que descer projeto por projeto, Laura. Eu tenho aqui um fluxo inicial que pode ser de 100 mil, faz todo sentido, mas eu tenho uma operação, por exemplo, que pode ser de R$1 milhão, né? Vai depender muito do negócio. Mas aí eu recomendo, mais uma vez, né, que você sente, dá uma estudadinha no curso aí que a gente colocou de fluxo de caixa, que você sente e veja exatamente o quanto que você quer que a sua empresa seja. Ou seja, eu quero uma empresa pequenininha, vai precisar de quanto? Eu quero uma empresa um pouquinho maior, vai precisar de quanto? Porque esse capital de giro, se você errar na conta, você vai pegar um dinheiro caro, né? Porque você vai pegar emprestado. E aí é tudo que não ajuda a gente. O dinheiro existe, está aqui, é uma coisa boa, desde que aplicado de uma forma
que venha favorecer o negócio. Maravilha. Dan, a outra pergunta é para você. Quem pergunta é o Antônio. Ele diz: Dan, qual o seu planejamento de expansão? Pretende ir para um ambiente físico, em loja própria ou multimarcas, ou quer crescer mais no online primeiro? Então, eu tenho muito na minha cabeça como uma das prioridades da minha marca de seguir e de estar sempre conectado de alguma forma com o usuário, com o comprador. Então, por isso ainda faz muito sentido para mim estar online. É uma compra que vem atrelada a pessoas que estão conectadas a mim, que não é só uma peça, que é uma peça que vai ser feita sob medida para você. Então, eu acho muito importante, pelo menos faz parte do direcionamento do meu trabalho, que a pessoa esteja perto da produção dessas peças. É claro que eu penso futuramente em poder ter peças, em poder ter uma série de peças que sejam a pronta entrega, por exemplo, e talvez trabalhar num sentido de ter peças ateliê e peças que você precise se enquadrar em um tamanho já pré-estabelecido e comprar e pronto. Mas até então, o que mais faz sentido para mim é, de alguma forma, continuar nesse formato. O que mais que ele tinha perguntado? Desculpa. Espera só um minutinho que eu fechei a janela aqui. Ai, quem sabe faz ao vivo, né? Não tem problema. Se você pretende ter uma loja física própria, enfim, você já respondeu, ir para multimarca ou ir para multimarcas? Não, então é isso que eu já respondi mesmo. Tá bom, maravilha. Pessoal, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa. Tudo que é bom dura pouco. Vivas, o que é muito importante a gente não falou aqui? Eu acho que o que a gente não falou, que está permeando toda a nossa conversa, é uma coisa chamada sonho, né? Sonho. Porque ele é o combustível. O Dani até sorriu ali, né? Ele não está na vídeo aqui, mas ele sorriu. Sonho, turma, sonho. Tem que sonhar. Brasileiro se cola muito, né? Não vou sonhar porque eu não tenho como conseguir. Não, o Brasil é um país extremamente promissor. O mundo olha para a gente diferente. Nós somos um povo criativo, absurdamente criativos. Então, sonhe bastante e pega esse sonho e traz para uma realidade de um papel, né? De um papel mesmo. Coloca aqui, não aqui. Aqui é legal, porque aqui é no campo da imaginação, a gente tem que ter. Mas tragam para o papel, porque vocês conseguirão transformar, né, passo a passo, este sonho. A materialização, eu sempre digo o seguinte, o desejo, ele é algo abstrato que faz o nosso coração pulsar. Mas a ação é quando a gente coloca aqui no papel. E aí a gente começa, de fato, a materializar essa coisa bacana. Porque aí a gente vai ter, Laura, sem dúvida alguma, um futuro muito, muito, muito bacana para a gente construir e viver, né? Maravilha. Dan, querido, o que você acha importante de falar que a gente não falou até agora? Vamos lá. Eu acho que é importante continuar batendo nessa tecla de novo da organização, continuar, ter esse entendimento de que você vai errar muitas vezes até você precisar chegar nos acertos, que são processos que eles precisam acontecer para você ter entendimento do seu negócio, para você precisa ter muito bem na sua cabeça o que você onde você quer chegar, e principalmente o que você está se propondo a fazer. Então, eu acho que uma vez que você tem muito claro isso, tornam as coisas mais prazerosas e mais rápidas de irem acontecendo, assim, sem se cobrar muito. Eu acho que se você levar de uma maneira orgânica, com comprometimento, atenção, o tempo vai fazer com que as coisas comecem a acontecer e esses ajustes vão acontecendo até chegar no ponto que você... Quer dizer, não vai chegar nunca no ponto que você vai estar super certo. Esses ajustes vão sempre acontecer. Pelo menos comigo continuam sempre acontecendo. Mas vão ser menos erros e mais acertos.
já já. Maravilha. Pessoal, a gente chega ao fim, então, dessa mesa maravilhosa. Eu espero que vocês saiam daqui muito inspirados. E eu convido a todos que estão nos assistindo a visitar o nosso site, vestrio.rio, para conhecer as outras ações que fazem parte dessa 10ª edição do Veste Rio. Além das mentorias, a gente tem masterclasses, o salão de negócios para o atacado, que é 100% digital, que é feito também em parceria com a plataforma internacional Jur. Vivas, Dan, muito obrigada. Um restante de ano muito incrível para vocês. Vacina para todos nós. Obrigada. Obrigado a vocês. Valeu, valeu. Obrigado. Parabéns pela organização aí, hein? Obrigado, gente. Esse nome aqui da equipe do Ela e da equipe do Veste Rio. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau.